Olá, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha. Eu quero cumprimentá-los a todos vocês na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue dentro do nosso coração, não somente hoje, mas que seja para todo sempre. Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 9, versículo 49. Diz o seguinte: Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio, e lhes proibimos, porque não seguia conosco. Glória a Deus. Meus queridos, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Em segundo lugar, agradeço a você por abrir a porta da sua casa, por nos receber por intermédio do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero pedir ao Deus eterno que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família e que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Meus amados, olhando para este versículo e parando para meditar por alguns instantes, por alguns minutos, eu tenho algo a trazer ao nosso coração. Jesus nos deixou escrito que o reino dividido, ele não subsistirá. Ele não permanece de pé. Ele não prospera. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ainda deixa escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades. Ou seja, nós não lutamos irmãos contra irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A luta nossa é contra o príncipe das trevas, cujo nome é Satanás. Parando por alguns instantes para meditar neste versículo da palavra de Deus, eu entendo que evangelho é para ser pregado, é para ser anunciado. Louvado seja o nome do Senhor, pois Jesus Cristo mesmo nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo que eu sozinho não posso desenvolver esta missão. Não, senhores. Eu sozinho não consigo, por mais que queira fazer, eu não consigo desbravar, anunciar este evangelho sem ajuda, sem o companheirismo de alguém, de um irmão em Cristo, de alguém que tenha disponibilidade para anunciar a palavra de Deus. E algo me intriga neste versículo, porque o próprio João, um dos discípulos de Jesus,
presenciou este homem que estava cooperando com o reino de Deus, anunciando a palavra de Deus. E ele tentou o impedir, este homem, de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E agora veja qual foi o argumento de João. Só porque não seguia com eles, juntamente com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E isso me chama muito a atenção, e às vezes existe coisa nos nossos dias atuais que nos indigna, que nos deixa triste, constrangido. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós, seres humanos, queremos limitar as coisas. Nós queremos pôr limite, nós queremos pôr regra, nós queremos pôr condições. Louvado seja o nome do Senhor. Existe muita discórdia e briga no meio dos irmãos da igreja. Quanto isso, as almas estão carentes, sedentas e necessitadas de ouvir o evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conta comigo e com você para desbravar, para anunciar a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele poderia enviar os anjos? Poderia. Mas ele conta mesmo comigo e com você para anunciar a sua palavra. Eu não devo, de modo algum, de maneira alguma, dizer quem pode e quem não pode. Nós sabemos, isso sabemos, que existe muitas pessoas descompromissadas com a palavra de Deus. Isso a gente sabe. Mas a gente também sabe que tem pessoas capazes, credenciadas para pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais, queridos. Não sou eu quem capacita as pessoas. Não sou eu, por mais que eu seja intelectual, por mais que eu seja sábio, as minhas palavras não convencem o pecador. A própria Bíblia nos descreve, louvado seja Deus, que nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence as pessoas a ir até Jesus. Não sou eu, com a minha boa oratória, que vou conseguir conquistar alguém. Por mais que seja intelectual, como eu já disse, por mais que eu seja sábio, eu não vou convencer as pessoas a ir até a Cristo. Não, senhores. Mas a gente, às vezes, quer impor regras e condições. Há uma confusão no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um difamando o outro. É um falando mal do outro. Ah, que esse pode, que esse não pode. Quem somos nós, amados? Quem somos nós para determinar, para fazer separação de pessoas, para credenciar alguém a pregar o Evangelho? O Evangelho não está preso à placa de uma denominação. O Evangelho não é coisa humana. O Evangelho é palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós não devemos, de maneira alguma, nós não temos esta autoridade para definir quem pode e quem não pode. Porque Jesus nos deu autoridade a todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, anunciar a palavra de Deus, falar do amor de Deus,
para quem precisa, para quem necessita, para alguém que está sedento de ouvir a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem aqui, ele estava cooperando com o reino de Deus. Hoje a gente faz muita divisão de placa de igreja. Hoje a gente faz muitas separação de quem pode e quem não pode pregar o Evangelho, se Jesus nunca fez isso. Se Jesus nunca decidiu, louvado seja o nome do Senhor, quem pode e quem não pode pregar a palavra de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós fomos vocacionados pelo Senhor. O Senhor conta comigo e contigo para ser o portador, o mensageiro deste Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que João chega até Jesus e disse: Senhor, nós proibimos um homem, um certo homem, que expelia demônios, que em teu nome expelia demônios, e nós proibimos ele de fazer isso, porque ele não seguia conosco. Queridos, se está pregando o Evangelho, se está falando da palavra de Deus, glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre, porque Jesus, nos últimos dias, vai levantar pessoas de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer povo, para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Para pregar a sua palavra. Se está pregando o reino de Deus, se está pregando a Cristo que foi crucificado, se está pregando a Jesus, aquele que verdadeiramente, queridos, louvado seja o nome do Senhor, aquele que verdadeiramente morreu e ressuscitou, se essa pessoa realmente tem um compromisso com o Evangelho, com a salvação de alguém, deixa pregar, deixa anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já disse, o reino dividido não subsiste, não pode permanecer de pé. E isso tem acontecido muito em nosso meio. Por isso é que as coisas, a cada instante, estão se tornando mais difíceis para se pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós conquistarmos hoje uma alma para o reino de Deus, está difícil por causa desta confusão. Por causa, louvado seja o nome do Senhor, dessa situação entre nós. Pois nós precisamos mesmo nos unir, sem olhar para a placa de igreja, sem olhar para a denominação, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A bandeira do Evangelho é Cristo, não é uma placa de igreja, não é uma denominação, não. A bandeira do Evangelho é Cristo. Se o Evangelho que estamos anunciando aponta para Cristo, se o Evangelho que estamos pregando confronta o pecado de alguém, deixa pregar. Eu tenho prazer, eu tenho satisfação quando passo em uma esquina, em uma praça, e tem alguém pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto me deixa feliz. Por quê? Porque o reino de Deus é para ser anunciado, é para ser pregado. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus, queridos, é para ser movimentado. O mundo está aí com com os seus deleites, com os seus prazeres pecaminosos.
Enquanto o mundo está aí ganhando território com o pecado, a gente está se degradando contra uns aos outros. E quem perde com isso é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, quando viu este homem, foi até Jesus e disse: olha, Senhor, nós proibimos ele, porque no teu nome ele estava expelindo demônios. Queridos, deixa fazer a obra de Deus. Quem cabe o julgamento, quem faz, é o Senhor. É Ele quem vai julgar. Louvado seja Deus naquele grande dia. Não cabe a mim condenar ninguém. Não cabe a mim falar mal de ninguém. Não cabe a mim julgar o meu próximo. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Se está cooperando para o reino de Deus, deixa trabalhar. Naquele grande dia, nós iremos saber quem verdadeiramente estava em santidade, estava bem com Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas se essa pessoa é um cooperador para o reino de Deus, deixa que ele faça a obra de Deus. João proibiu esse homem aqui só porque não seguia com eles. Eu não preciso, queridos, ser da sua denominação para me ter oportunidade de pregar o Evangelho. Eu não preciso ser da sua própria igreja ou da sua denominação para me ter uma credencial de pregar o Evangelho, porque Jesus já me deu esta oportunidade. Então eu preciso anunciar a palavra de Deus. E você, que causa toda essa divisão, toda essa briga, que tem todo esse propósito de discordar de alguém, se una também. Se una também para que o Evangelho do Senhor venha a ser propagado, anunciado, para que venha se expandir o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, João aqui proibiu. Jesus chega para ele e disse: não façam isso. Você não tem autoridade para fazer isso. Não lhes proibais. Louvado seja o nome do Senhor. Só porque não está seguindo conosco, deixa pregar. Deixa ele fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o próprio Jesus encerra dizendo que ninguém que possa falar bem dele que depois vai falar mal dele. Eu estou resumindo. Então, meus queridos, eu quero deixar esta breve e rápida meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e vamos pregar o Evangelho, Senhor, sem olhar placa de denominação. Olhar para Cristo, olhar para a bandeira do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus. Fique na paz e que Deus abençoe. Deixe o seu comentário e inscreva-se no nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.